Bom, olá, eu sou o Carlos Galo e hoje eu vou falar sobre o projeto Interface de Usuário para a solução do problema do caixeiro viajante aplicado ao turismo na cidade do Rio. Esse projeto foi desenvolvido por mim, Carlos, junto com o meu orientador Gleidson Márcio Ribeiro da COP. Então, antes de qualquer coisa, né, o que é esse problema do caixeiro viajante? É o seguinte, dado uma série de pontos em um mapa e considerando que cada ponto tem uma distância relativa entre todos os outros, seja essa distância expressa em tempo, ou custo de viagem, ou distância em si, qual é a rota otimizada que eu posso fazer para percorrer todos os pontos? Aí a gente pode ver nessa imagem uma solução do problema do caixeiro viajante na cidade de Paris. O segundo ponto importante que motivou esse trabalho é a gente entender como que a gente pode democratizar esses softwares logísticos, porque esse tipo de problema, quando a gente tem um número muito grande de pontos, ele é muito complexo de resolver, demanda muita energia computacional, e ele não é um software que ele é distribuído hoje para um público geral, né? Então a gente tem essa motivação. Como que a gente consegue criar um software que qualquer pessoa consiga usar? E aí um outro conceito importante aqui para esse trabalho é a prova de conceito, ou POC. E o que é uma POC? A POC é um desenvolvimento de uma aplicação cujo objetivo é fazer um estudo de viabilidade técnica, é fazer um processo de aprendizado. Então a POC ela não tem a pretensão de ser uma aplicação final, é uma aplicação para a produção, mas sim, de fato, um estudo, um processo de aprendizado e um processo da gente entender quais são os subsistemas que a gente vai usar para poder criar esse aplicativo, tá? Então, dando um pouco de contexto também, um passo para trás, uh, a gente escolheu o turismo como uma forma de contextualizar aqui nosso software. A gente entende que é um mercado muito importante para o nosso país e que teve uma perda bilionária. Esses números aqui que eu estou trazendo são da FGV, que dizem que só em 2020 o setor teve um prejuízo de 160 bilhões de reais e a recuperação dele só está prevista para 2025. Então, a nossa ideia é como que a gente, como desenvolvedores de software, engenheiros de transportes, como é que a gente consegue criar uma aplicação utilitária, né, para um turista, para que ele tenha mais facilidade para viajar para a nossa cidade. E a ideia é exatamente essa. É a gente criar uma aplicação, um front-end, que eu vou explicar mais tarde, e essa aplicação, o turista ele vai conseguir, dado uma série de pontos que ele quer visitar na cidade do Rio, descobrir uma rota turística otimizada, tá? Então, entrando um pouquinho mais na execução da aplicação em si, tá? As aplicações modernas são compostas normalmente de duas aplicações, tá? A gente tem a aplicação que a gente chama de front-end, que é aquela que roda de fato no telefone do usuário, também chamado de cliente. E a gente tem o back-end, normalmente fica num servidor remoto. E o back-end tem algumas responsabilidades, como a autenticação. E no nosso caso, o back-end ele contém o algoritmo de otimização, tá? E aí a gente vai explicar um pouco melhor por quê, mas a gente escolheu essas duas tecnologias, que são o React Native e o VRoom, para resolver esse problema. Basicamente, né, eu vou explicar com calma, mas os grandes diferenciais dessas tecnologias para o front-end foi uma filosofia multiplataforma, com uma gestão de estado e efeitos colaterais muito eficiente, e uma biblioteca muito importante chamada React Native Maps, tá? Para o back-end, a gente tem um algoritmo open source, ou seja, de código aberto, que aceita várias variações de problemas logísticos, como o problema do caixeiro viajante, e é uma aplicação muito rápida. Ela resolve os problemas rápido. E vale dizer, né, que essas duas aplicações, o front-end e o back-end, se comunicam através de um protocolo chamado HTTP, através de uma API, que é justamente uma interface de aplicação, que é um processo onde dois softwares conseguem conversar entre si. Então, falando aqui do React Native, né, o que seria filosofia multiplataforma? Basicamente, eu consigo escrever o meu aplicativo em uma linguagem de programação, que é o JavaScript, e aí eu consigo transpilar ela tanto para o Android quanto para o iOS. Isso é bem interessante, porque antes disso, eu precisaria provavelmente escrever um aplicativo Android, escrever um aplicativo iOS.
Agora, com as tecnologias multiplataforma, a gente consegue desenvolver só um aplicativo. A gente tem essa biblioteca de mapas, que é bem interessante. Ela consegue renderizar os mapas dentro do meu aplicativo. E, além disso, eu consigo controlar alguns componentes muito úteis de mapa, como, por exemplo, marcadores e polilinhas, que a gente chama que são aquelas linhas que vão aparecendo no mapa. Isso é muito importante para poder selecionar os pontos de visitação e plotar a rota otimizada no app. Então, além disso, a gente tem a gestão de estado e efeitos colaterais muito fácil usando React Native. Vocês já podem ter uma palhinha ali do app, mas dá para ver que ali no primeiro GIF eu tenho um estado que está armazenando os pontos, a localização dos pontos, né? O estado nada mais é do que um dado que eu quero guardar no meu aplicativo. E quando a gente fala de efeitos colaterais, funciona assim, quando eu tenho algum efeito que engatilha uma consequência. Por exemplo, o efeito que está descrito nessa GIF no momento que eu recebo a resposta da API de otimização, ou seja, no momento que eu recebo a minha rota otimizada, eu vou plotar ela no mapa. Então, isso é um efeito colateral de receber a rota otimizada. Então, falando um pouco do VROOM, né? É um algoritmo de código aberto, ou seja, eu tenho acesso ao código-fonte desse algoritmo, e ele foi disponibilizado de forma gratuita. Então, existe um caminho, uma rota que eu consigo alcançar, eu consigo bater nessa rota e ele vai fazer o cálculo e vai me retornar o resultado. É importante falar que a gente encontrou uma limitação de 40 requisições por minuto e 500 requisições por dia usando essa rota. Tá? Além disso, o VROOM ele resolve uma série de problemas logísticos, não só o caixeiro viajante, como roteamento de veículos multidepósito, janelas de tempo, roteamento de veículos capacitados, e ela tem um tempo computacional bem rápido, ela resolve até 100 pontos o problema do caixeiro viajante, que é o nosso caso do turista, ela resolve em até 5 milissegundos, ou seja, é um tempo muito rápido. Aqui a gente tem uma visão geral do app que foi chamado de Tatur. Então, na figura 1 a gente tem um mapa vazio, na figura 2 o usuário ele clica e segura no mapa e aí ele seleciona ali o ponto de base. Na figura 3 o usuário vai dando cliques rápidos e vai selecionando os pontos de visitação. E na figura 4, da figura 3 para o 4, o usuário vai clicar em otimizar a rota e o aplicativo vai fazer a requisição lá no back-end, vai receber o resultado da rota otimizada e, como vocês podem ver, na figura 4 está plotada no mapa a polilinha, que é o ponto de visitação, que é a rota que o usuário vai fazer. Então, é muito interessante a gente falar que a gente fez um experimento, né, ao longo dessa POC para verificar se o algoritmo estava levando em consideração o trânsito no momento da requisição. E a ideia é que o trânsito vai mudar e que em diferentes dias ou diferentes horas do dia eu vou ter um tempo entre dois pontos diferente. E aí a gente fez o seguinte experimento, a gente fez a mesma requisição várias vezes e percebemos que a resposta foi a mesma. E a partir daí a gente concluiu que o tempo não está sendo considerado no roteamento e sim a distância. E a gente entende que para o algoritmo ficar, para esse software ficar mais escalável, a gente precisa de um outro serviço que vai usar em tempo real essa verificação do trânsito. E para concluir, a gente entende que esse software é viável, foi a grande conclusão da POC, e a gente viu vários pontos de melhoria que saem um pouco do escopo da prova de conceito. Por exemplo, melhorar a chamada de API para poder resolver problemas mais complexos de logística ou variações de um outro problema, que é o problema de roteamento de veículos. A gente pode deixar uma experiência de usuário mais fluida, distribuir o app nas grandes lojas e resolver dois pontos importantes de escalabilidade, que são a gente ter o nosso próprio servidor para poder evitar aquela limitação de 40 requisições por segundo. E, claro, a gente conseguir ter um serviço personalizado onde a gente vai definir a matriz de distâncias.
Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer especialmente ao orientador, o professor Gladstone, e toda a equipe do Rio de Transportes.